Olá, meus queridos amigos e meus queridos irmãos em Cristo. Que o Senhor, o Todo-Poderoso, YHWH, derrame em nome de Jesus as suas ricas bênçãos sobre cada um de vocês e também, é claro, sobre os seus familiares. Amém? E que o Espírito Santo esteja a escrever a lei de Jeová no coração de cada um de vocês, meus amigos. E também, se esse vídeo de hoje for uma bênção aí para a sua vida, não esqueça de deixar o seu like, porque assim o YouTube ele vai entender que esse assunto é relevante, ele vai divulgar esse para mais pessoas, ok? Se possível for, também compartilhe essa mensagem com outros irmãos na fé, ok? E meus queridos, nessa quinta-feira passada, na revista The Times of the Israel, saiu uma matéria dizendo que um arqueólogo afirma ter encontrado em Israel o texto hebraico mais antigo e, além disso, conforme ele, esse texto também é o texto mais antigo com o nome de Deus. Bom, meus irmãos, o arqueólogo, o Dr. Scott Stripling, e também uma equipe ali de vários estudiosos internacionais, eles fizeram uma coletiva de imprensa nessa quinta-feira lá no Texas, nos Estados Unidos, e eles disseram que encontraram sim um texto em hebraico que mostra que os israelitas eles já sabiam escrever bem antes do que a maioria dos especialistas acreditavam, e esse achado, que também contém o nome de Deus, YHWH, foi encontrado lá no Monte Ebal, que é conhecido como o Monte da Maldição em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 29. E, irmãos, se a data do final da Idade de Bronze, que é algo de 1200 anos antes de Cristo, se essa data for realmente verificada, então essa pequena tabuinha aí que tem 2 por 2 centímetros, ela pode ser uma das maiores descobertas arqueólogas de todos os tempos. E além disso, essa pequena tábua, ela também seria o primeiro atestado do nome de Deus na terra de Israel, e ela também serviria para comprovar que os israelitas eles já eram alfabetizados muitos séculos antes do que a maioria dos especialistas acredita, e isso também serviria aí para confirmar que os eventos mais antigos que estão registrados na palavra de Deus foram sim escritos pelos israelitas naquela época. E, irmãos, também essa pequena tábua de maldição, ela foi descoberta ali em uma porção de terra que foi tirada de um local de culto lá do Monte Ebal e que fica perto ali da cidade de Siquém. E como nós sabemos, lá em Deuteronômio 11, versículo 29, o Monte Ebal, ele aparece como sendo então um lugar de maldição, e foi justamente ali que Josué construiu aquele altar, conforme ordenado por Deus no capítulo 27 de Deuteronômio, e ele se utilizou então de pedras não lavradas para construí-lo, conforme está lá em Josué no capítulo 8, versículo 31. E amigos, a maior parte desse texto, dessa pequena tábua em hebraico, ele foi escrito como uma espécie de documento alertando as pessoas que estavam debaixo daquele contrato que, caso elas não cumprissem sua obrigação, as palavras eram: amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. Amaldiçoado pelo Deus YHWH. Você morrerá amaldiçoado. Amaldiçoado, você certamente morrerá. Amaldiçoado por YHWH. Amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. Bom, meus queridos, entre os israelitas não havia apenas o monte da maldição, mas também havia o monte da bênção, que é o Monte Gerizim. E assim como no Antigo Testamento havia uma bênção e havia uma maldição, no Novo Testamento, Jesus também apresenta uma bênção e uma maldição, e aqueles que forem aprovados, eles poderão ouvir da boca do próprio Senhor: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, versículo 21. Mas, para aqueles que não forem aprovados, então a maldição será pronunciada e o rei dirá o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Amigos, o contexto da bênção e da maldição que Jesus pronuncia no capítulo 25 de Mateus está relacionado com a caridade, ou seja, com o amor. E como está escrito lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Irmãos, também em Romanos, no capítulo 13, versículo 10, está escrito que o cumprimento da lei é o amor. Bom, se Deus é amor, e se o cumprimento da lei é amor, então aqueles que ouvirão a bênção de Cristo no dia da sua volta serão aqueles que buscaram o Espírito Santo para que esse escrevesse a lei de Deus em seus corações, a fim de praticarem as boas obras diante dos homens, para que o nome do Pai fosse neles glorificado, pois todos então saberiam, através das ações dos cristãos, que Deus é amor. E da mesma forma, aqueles cristãos que não buscaram o poder do Espírito Santo para que a lei de Deus fosse escrita no coração deles, mas viveram só de aparência e que confiaram somente em que os seus nomes estavam ali registrados nos livros da igreja, esses, meus amigos, esses serão amaldiçoados, porque não amaram nem ao próximo, nem amaram a Deus. Bom, que o Deus YHWH, o único Deus vivente, escreva a santa lei dele no coração de cada um de vocês e, é claro, também no meu coração, para que naquele dia recebamos a bênção e de forma alguma recebamos a maldição. Amém? Então, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.